Olá, meninos. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Tudo bem? Mais uma videoaula e, ao que tudo indica, essa vai ser a nossa derradeira, né? É o último conteúdo que a gente vai ver esse ano, que é essa parte aqui de noções de estatística. Né? A gente fala noções, gente, porque são noções mesmo, tá? Vocês não... o curso de estatística, quando eu fiz, eram 4 anos. Então, quer dizer, o que a gente vai ver aqui de estatística é a estatística básica mesmo, é a estatística que é cobrada no nível médio, né? Inclusive em vestibulares, né? Em Enem, não vai fugir disso aqui não, né? Então, nós vamos ver aqui, é uma coisa muito... Eu sou suspeito para falar, mas estatística é uma coisa muito interessante. Aí vocês falam assim, mas por que você é estatístico? Por que se você acha interessante, por que você não exerce a profissão de estatístico? Porque eu descobri que existe uma profissão que é muito mais interessante, muito mais gratificante. Para mim é muito mais valiosa que a profissão de professor, né? Não adianta, gente. Quando a coisa está no sangue, minha família tem vários professores, tá? Minha mãe, irmãos, tios, primos. Quer dizer, eu já tenho hoje vários ex-alunos que já são professores também. Então, professor é uma coisa muito gratificante, vocês podem acreditar nisso. Dá trabalho? Dá, mas depende muito do tipo de aluno com quem você trabalha. Bom, gente, já estou divagando, mas isso aqui é uma aula, não é? Dentro da sala de aula eu falaria mais ou menos isso mesmo. Quem me conhece, quem foi meu aluno na nona série, no pouco tempo que a gente teve de convivência esse ano, sabe que eu gosto dessas escapulidas aí do conteúdo da aula, né? Mas sempre também como aula, né? Eu acho que aula não é só, lá vou eu de novo, aula não é só ficar ensinando matemática para vocês, né? Ficar passando o que eu sei de matemática para vocês, mas aula a gente inclusive prepara vocês é para a vida, não é para ser um profissional, é para tudo, né? Então eu me sinto muito à vontade para falar isso e para continuar trabalhando no meu estilo, digamos assim. Então vamos lá. Não sei o que está acontecendo com a minha voz hoje, mas vamos lá. Noções de estatística. Gente, a primeira coisa que a gente vai ver aqui, o que é uma tabela de frequência? Frequência, né? É o número de vezes que alguma coisa se repete, tá? Então, a tabela mais comum de frequência que a gente tem na estatística, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, é essa aqui, ó. Você tem o que a gente chama das classes, né? E aqui, ó, isso aqui, ó, são os intervalos de classe. Intervalo 1, 5 intervalos de classe, tá? Então isso aqui significa o quê? Não interessa o que seja isso, se é peso, se é idade, né? Não interessa, mas isso aqui é algum dado que foi tabulado, né? Foi levantado e foi tabulado dados sobre uma determinada população, uma amostra de uma população, né? E que chegou-se à conclusão que, vamos supor aqui que seja idade, tá, gente? Então você tem lá um grupo de 50 pessoas e levantou-se, a gente fez uma... A gente quer verificar as idades dessas pessoas. Então a gente faz essa classificação. Isso aqui significa o quê, gente? Olha só, quando você coloca uma barra à esquerda, quando você coloca assim, ó, inclui o A e não inclui o B. Então aqui, ó, quando você tem esse intervalo, significa o quê? Que você está incluindo o A e excluindo o B. Então quando você faz 45 a 55, significa qual que é o primeiro elemento desse intervalo? 45. Qual que é o último elemento desse intervalo? Se a gente estiver trabalhando com dados que a gente chama de discretos, né, valores inteiros, a gente vai considerar aqui que o maior aqui é 54. O 55, notem, ele vai estar na classe seguinte. Algumas tabelas, normalmente a tabela mais comum, gente, a representação mais comum é usando esse símbolo aqui, tá? Limite inferior do intervalo, limite superior do intervalo. Inclui o limite, não inclui o limite, tá? Então o B seria cá embaixo, ó. Aí você teria de B até C.
autores, em algumas outras tabelas, vocês podem ver esse mesmo intervalo representado assim, ó, 45, você pode, intervalo fechado, você pode ver ele assim, ó, fechado à esquerda e aberto à direita. Significa que ele inclui o 45, que está fechado, e exclui o 55, ok? Bom, obviamente FI quer dizer frequência, frequência absoluta, né? Esse I aqui significa, ó, I é para cada intervalo. Então aqui quanto que é o I? I igual a 1, I igual a 2, I igual a 3, I igual a 4 e I igual a 5. Então quando você tem FI, frequência do intervalo 1, 6, frequência do intervalo 2, 11, por aí vai. Tá? Isso é óbvio, frequência quer dizer o quê? Que nessa população de 50, que nesse grupo de 50 pessoas, você tem 6 pessoas cuja idade varia de 45 até 54, digamos assim, se a gente considerar valores inteiros. A outra de 55 até 64, a outra é 11, né? 15 de 65 até 74, 14 de 75 até 84 e 4 de 85 até 94. Ah, não tem ninguém com 95 anos, não? Não, a princípio não. Aí, gente, é lógico que isso aí é como eu falei, nós estamos tendo noção. Como é que se constrói uma tabela dessa? Ah, eu quero fazer de 45 a 55. Não é assim. Tá? Na estatística existem os pré-testes, existem as simulações. Um processo de levantamento estatístico ele não é pura e simplesmente sai na rua e começa a catar dado. Não, ele tem que ser planejado. Então, quando você estabelece de 45 a 55 anos, de 55 a 65, ou seja, que os intervalos de classe, né? Intervalo de classe seria o que a gente chama aí também de amplitude do intervalo, de 45 até 45. Então, esse intervalo tem amplitude 10. Né? Então, o intervalo de classe é de 45 a 55, certo? Então, isso daí tudo é determinado baseado em levantamentos prévios. É o que a gente chama muitas vezes em estatística de pré-testes, tá? De simulações, tá? Então, vamos lá. Isso aí é só para vocês terem ideia, porque vão aparecer alguns exercícios com esse tipo de tabela para todo mundo entender bem como é que gente, o objetivo da tabela, assim como de gráfico, é transmitir a informação. Então, vocês concordam que com isso aqui, com essa explicação que eu dei, vocês são capazes de tirar as informações todas dessa tabela? Esse aqui é o objetivo. Quanto mais autoexplicativa for a tabela, for o gráfico, melhor. Tá? Medidas de tendência central. A gente vai trabalhar com populações, né, com grupos de dados, de valores numéricos, né? A gente sempre trabalha com dados, a gente está trabalhando no nosso nível com dados quantitativos, né? Então, a gente vai trabalhar sempre com valores numéricos. E então a gente vai ter o que a gente chama, por exemplo, você tem um grupo de pessoas, você quer saber um dado que represente aquele grupo de pessoas. É o que a gente chama de medida de tendência central, né? Você quer, por exemplo, dizer assim, o brasileiro médio tem quantos anos? Você vai calcular a média de dados brasileiros. Todo mundo sabe calcular a média, mas a gente vai ver aqui de novo. Então, medidas de tendência central são essas medidas que representam bem um determinado grupo de dados. Tá? Depois nós vamos ver em seguida, a única coisa que a gente vai ver é medidas de tendência central e medidas de dispersão. Né? A medida de dispersão, já vou adiantar para vocês, ela nos informa qual que é o grau de dispersão, como o próprio nome já fala, dos dados, ou melhor dizendo, se os dados são homogêneos, muito homogêneos, pouco homogêneos ou nada homogêneos. Tá? Então vamos lá. Quanto menor a dispersão, mais homogêneos eles são. Mas isso aí vamos deixar para daqui a pouco. Então vamos lá. Média aritmética simples. Um exemplo. Gente, não tem outro jeito aqui, nós vamos partir direto para exemplo. Tá? Em uma semana, numa livraria, foram vendidos 28 livros, 23 na terça, 22 na quarta, 27 na quinta, 25 na sexta e 23 no sábado. Qual foi a média diária de livros vendidos dessa livraria? Gente, perda de tempo eu mostrar para vocês como é que calcula, mas vamos lá. Solução. X barra é o símbolo convencionado, internacionalmente o mais comum utilizado para média. Tá? X barra. XI é o dado, né? E X barra é a média.
Então ali você tem x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais x5 mais x6. O que seria o x1? Segunda-feira. O que seria o x2? Terça-feira. x3, quarta e por aí vai. Então você vai ter 28 mais 23 mais 22 mais 27 mais 25 mais 13, dividido por 6. Média aritmética simples, essa é que todo mundo está careca de saber, todo mundo sabe calcular. Se você quer uma média de um grupo de n dados, soma os n dados e divide por n. Então aqui no caso, fazendo essa conta, você vai achar que 23. Então quer dizer, se o cara chegar e perguntar para esse dono da livraria, assim, ô fulano, quantos livros você vende por dia? 23. Ele pode falar isso. Por quê? Porque o 23 é uma boa marca de representatividade. Ainda que, a gente vai ver isso daqui a pouco, que esse 13 aqui, ó, ele é um dado um tanto quanto discrepante. Por isso que existem outras medidas de tendência central para tentar ver. Será que com esse 13 aí, o número de médio, né, mudaria significativamente? Por isso que existe outra medida, que é o que a gente chama de mediana, que a gente vai ver em seguida. Então aqui significa que a média aritmética é 23, tudo bem. Genericamente, olha lá, ó, você soma os x's de 1 até n, então tá vendo aqui no caso, ó, aqui no caso, né, o n é 5, então quer dizer que o i varia de 1 a 5, quer dizer que a gente fez o quê? x1 mais x2 mais x3, isso que é somatório, para quem se esqueceu. Olha lá, ó, isso daqui é exatamente isso, ó. Olha lá, certo? É isso daí, aí você pega isso, né? Divide por 5, você vai ter a média, ok? Média aritmética ponderada. Gente, média ponderada é muito utilizada em concursos, né? Por exemplo, antigamente, vou dar um exemplo aqui, né? Mas antigamente o vestibular da Federal, quando existia o vestibular da Federal, não tinha o Enem, o vestibular da Federal, antes das provas abertas, todo mundo tinha que fazer, a PUC também, várias escolas, todo mundo tinha que fazer todas as disciplinas. Se o cara ia fazer vestibular para medicina, ele ia fazer as mesmas provas que o cara que ia fazer, como é hoje, né, no Enem, vai fazer vestibular para engenharia. Mas o que acontece? Você não pode exigir que um médico saiba o mesmo tanto de matemática que um engenheiro. Então, o que você fazia? Você atribuía um peso maior, ou seja, para a medicina, a prova de matemática vai ter um peso menor do que na engenharia. Ou seja, ela vai valer menos. Mas o que significa isso de valer menos? É isso que a média aritmética vai nos mostrar, que a ponderada vai nos mostrar. Então, vamos lá. Por falar em vestibular, ó, no vestibular da UMAR, Universidade de Marcolândia, olha ela aí, ó. Eu tentei vestibular lá, mas não passei, porque o vestibular lá é muito difícil. Para ter acesso ao curso de Engenharia Civil, o candidato deve prestar provas de português, matemática, física, química e língua estrangeira. A apuração da nota final se dá por meio da nota média, atribuindo às disciplinas os pesos 3, 5, 4, 4 e 2, respectivamente. Português 3, matemática 5, física 4, química 4 e língua estrangeira 2. Socran, olha ele aí de novo, participou desse concurso no ano passado e obteve como notas, respectivamente, 7, 8, 7, 6 e 9. Qual foi a nota final de Socran? Bom, se não tivesse peso, você ia fazer, vamos fazer a conta? Você ia fazer 7 mais 8 mais 7 mais 6 mais 9. Isso dividido por 5, a média dele daria 7,4. Certo? Essa seria a média do Socran simples. Mas, como ele fez engenharia, as notas dele, a apuração da média não vai ser simples assim. O que significa o peso, gente? Significa que, em vez de eu fazer 7 mais 8 mais 7 mais 6 mais 9, significa que, se a prova de matemática tem peso 3, significa que essa nota de matemática aqui, que é a primeira, ó, matemática, português, desculpa, matemática, física, química e língua estrangeira. Então aqui ele vai contar português 3 vezes,
Matemática tem peso 5, então ele vai contar matemática 5 vezes. Ah lá, vocês estão vendo que muda simplesmente a quantidade de provas. Uma prova, ela vale por 5. A outra prova vale por 3. No caso da de física, ela vale por 4. Ah lá. No caso da de química, ela vale por 4 também. 6 mais 6 mais 6 mais 6. E no caso da de inglês, de língua estrangeira, ela só tem peso 2. Então vale por 2. Ah lá. Então, se você somar aí, ele não fez 5 provas. Ele fez 3 mais 5, 8, mais 4, 12, mais 4, 16, mais 2, ele fez 18 provas. Só que ele fez essas 18 provas simplificadas em... É como se ele tivesse feito 18 provas. Né? Se ele tivesse feito 3 provas de português, 5 provas de matemática. Isso é que é o significado da média ponderada. Então, na verdade, a média ponderada, por isso que ela se chama média aritmética ponderada, que ela não deixa de ser aritmética. Você vai somar um número de dados e dividir pela quantidade de dados. Você vai somar, né, os dados e dividir pelo número de dados. Só que o número de dados ele vai ser determinado pela soma dos pesos. Então, olha lá, ó, solução. Só para ficar claro aqui, olha lá. Ó. A média ponderada, muita gente usa o símbolo para média ponderada, X barra W. Esse W aqui vem do inglês weight, certo? Que é peso, tá? Então, atenção. Atenção para os analfabetos, para a macacada que gosta de imitar americano principalmente. Quando você fala 7,3, você está multiplicando 7 por 3. Porque hoje o sujeito fala assim, tirei 7,3 na prova. Ele não fala que tirou 7,3. A macacada toda fala que tirou 7,3. Pois eu, só para provocar, eu falo, poxa, a prova valia 10, como é que você tirou 21 na prova? Porque 7,3 para mim é 21. Então, cuidado com isso, tá vendo? Ó? Aqui, ó, 7,3 quer dizer 7 vezes 3, 8 vezes 5, 7 vezes 4, 6 vezes 4 e 9 vezes 2. Aí, se você somar 2 com 4, com 4, com 5 e com 3, você vai ter exatamente 18, que é o número pelo qual você vai dividir. Você faz os produtos e divide por 18. Você chega aquilo ali. Ó. Deu 7,3. Ah, não deu diferença nenhuma. Ô, gente, não deu diferença nenhuma, mas poderia ter dado. Por exemplo, se as notas dele, do Socran, ele podia ter tido uma nota muito baixa numa que teve peso grande. Aí a nota dele baixaria muito. Mas como o exemplo que eu peguei ali foi um exemplo que as notas 7, 8, 6, 9 estão variando muito pouco, né, de 6 até 9, né, mas vai que ele tira 3 numa prova de física, foi mal numa prova de física, entendeu? Vai que ele tira 2 numa prova de matemática. Isso aí vai baixar bastante, tá? Bom, então aqui, genericamente, o símbolo é esse aí, tá? E o somatório de novo, né? XI, de novo. X1 é a nota que ele tirou em X1, XI é a nota. E FI é a frequência dessa nota. Então, nota 1, X1, nota de matemática. Então, ele tirou 7, desculpa. F1, quantas vezes isso vai contar? 3. Ah lá, você vai fazer isso para cada uma e vai dividir pela soma dos pesos, combinado? Frequência, peso de cada item, tá aí. Mediana, aí que tá. Mediana, vamos ver. Olha só. No caso da mediana, gente, olha aqui. A gente tem... O que é a mediana? Mediana, eu já posso antecipar para vocês que quando você faz um plano de cargos e salários numa empresa, pode haver, por exemplo, o cara é analista de sistemas 1, júnior, analista de sistema júnior. Pode ter que tenha lá, todo mundo vai ganhar mais ou menos salário inicial, todo mundo vai ganhar o mesmo tanto. Mas aí pode ter um apadrinhado lá, né, uma empresa pública, um cara é apadrinhado, ele entrou lá ganhando muito mais do que os outros. Esse dado pode distorcer a nota média desse cargo. Então, por isso que é usada a mediana. Então, olha lá. Vamos pegar ali, 9 turmas, A, B, C, D, F, G, H, I. Da segunda série do ensino médio do Colégio Municipal de Marcópolis, tem, estudei lá, respectivamente, 37, 28, 40, 41, 45, 37, 37, 41 e 44 alunos. Se eu perguntar para vocês assim, qual que é o número médio de alunos dessa sala?
Aí você vai fazer o quê? Você vai somar tudo e vai dividir por 9. Não é o que a gente vai fazer aqui, que a gente não quer a média, a gente quer a mediana. Como é que a gente calcula a mediana? Mediana é o valor ou dado daqueles 9 ali, então, no nosso exemplo, que ocupa a posição central de um conjunto numérico, dispostos em ordem crescente. Ora, posição central em 9 é o que está na quinta posição. Então, primeira coisa que você vai fazer para obter a mediana, você vai escrever os termos em ordem crescente. Então, olha lá, você vai ter, ó, olha lá, 28, 37, 37, 37, 40, 41, 41, 44, 45. Esses aí são os mesmos 9, só que aí as turmas ABC todas estão misturadas, porque elas estão de acordo com na ordem crescente do número de alunos. Tanto faz crescente ou decrescente, tanto faz se você vai ler da esquerda para a direita, o centro não vai mudar. Então aí, qual que seria o central? 40. Ah lá, note que o 40 ficam 4 antes dele e 4 depois. Certo? Então a mediana aí no caso é o 40. Nesse caso, a mediana pode ser usada, a mediana tem uma utilização, como eu sugeri, para dados, quando há dados muito discrepantes numa determinada distribuição. Tá bom? Assim a mediana é 40. Importante, se a aí 9 é 5, mas por exemplo, se forem 8? Se forem 8 dados só, tira o último aqui. Quem que vai ser mediana? Quem que vai ser mediana? Não vai ter central. 4 e 4 não vai ter central. Quem que vai ser o central? O central vai ser a média dos dois centrais. Quem que vai ser a mediana? A mediana vai estar aqui, ó. Mediana. MD. Vai ser o quê? 37 mais 40 dividido por 2. Vai dar 38,5. Então essa vai ser a mediana, se você tirar aquele 45 ali. Tá ok? O outro dado aqui, a outra medida que também é cobrada, tá? Mas ela tem pouca utilização prática. Eu até hoje não descobri nesse tempo todo que eu desde quando eu comecei a estudar estatística, que eu nunca descobri uma na prática. Pode até ter e eu passei batido. Uma aplicação é a moda. Moda não é uma coisa que todo mundo está usando, gente. Então, moda está relacionada aqui a um número grande de pessoas usando o mesmo item. Ah, está na moda hoje usar boné. Isso quer dizer que num grupo de pessoas a frequência de pessoas que usam boné é grande, então quer dizer, está na moda. Então a ideia de moda aqui para nós é essa mesma. A moda de um conjunto de valores ou dados é o valor que apresenta a maior frequência. Então, olha lá, no exemplo anterior, ABC tal, aquele é a mesma coisa. Quem que tem a maior frequência? Vamos colocar em ordem crescente. Eu não vou colocar em ordem crescente aqui porque eu esqueci de pôr. Mas se você considerar bem, ó, o 37 ele aparece 3 vezes. Você olhando, voltando a tela aí, eu não consigo voltar. Mas você voltando a tela aí, você vai ver que o 37 aparece 3 vezes. Você vai ver que o 41 aparece 2 vezes. Os outros, né, 28, 40, 45 e 44, eles aparecem uma vez só. Então a moda é 37, tá? Aí você pergunta assim, uma distribuição pode ter mais de uma moda? Pode. Por exemplo, se você chegar e tirar aqui, ó, tira o 37. Tira o 37. Quem que vai ser a moda? Você vai ter o 37 aparecendo 2 vezes e vai ter o 41 aparecendo 2 vezes. Então você vai ter uma distribuição que possui 2 modas, é o que a gente chama de bimodal. Certo? Pode ter trimodal, polimodal, mas isso aí, gente, como eu falei com vocês, moda é basicamente só para fins acadêmicos, não é? Só para vestibular mesmo, só para estudo de você saber que existe, porque na prática, eu repito, posso estar enganado, se alguém descobrir alguma aplicação aí, eu posso ter passado batido, repito, só me falar na próxima live, tá bom? Quando a gente for tratar disso, na próxima não, na outra. Então olha lá, uma distribuição pode ter mais de uma moda, como ela também pode não ter moda alguma, ela pode ser amodal, né? Se você tirar ali os 37, se você no lugar do 37, né, se você coloca ali, por exemplo, 36, 28, 40, 41, 45, 37, 38, 42 e 44, para ser moda, tem que aparecer pelo menos uma vez a mais que os outros. Aqui, ó, 36, 28, 40, 41, 45, 37. Todos têm a mesma frequência, que é 1. Então, isso aqui é uma distribuição que a gente chama de
sem moda. Amodal. A quer dizer sem, né? Amorfo, sem morfa, sem forma, né? Amodal. Ok? Por último, a gente vai ter aqui as medidas de dispersão, né? Que são aqui as medidas que indicam homogeneidade de um grupo de dados. Então, vocês vão ter aqui, simplesmente, aqui não vai ter muito o que discutir, não. Aqui não vai ter muito, eu não vou mostrar exemplos, não. Aqui nós já vamos partir direto para o exercício. A propósito, normalmente no presencial, eu sempre trabalho isso aqui só com exercícios. Eu dou uma lista de exercícios de revisão junto com a de estatística. Aí eu peço para fazer a de estatística primeiro, porque estatística é muito intuitivo. Vocês vão ver na hora de fazer os exercícios. Tá? O que vocês precisam saber, eu estou dando aqui, que são as fórmulas. Então, como que você vai fazer? Só vou dar uma dica para vocês. As medidas de dispersão que tem são variância e desvio padrão. O que é variância? Tanto a variância quanto o desvio padrão, elas indicam quão afastados da média estão, em média, o grupo de dados, ou os dados. Tá? Quanto menor o desvio padrão, quanto menor a variância, mais homogênea é a distribuição. Quanto maior a variância, quanto maior o desvio padrão, menor é a homogeneidade, é mais heterogênea. Só isso que vocês precisam saber. Então agora vocês vão ver aqui. Como é que calcula a variância? Ah lá, é aquilo dali. Você vai calcular a média, né? Por exemplo, como é que você calcula? Você tem um grupo aqui de 5, 6, 10, 12, 13. Como é que você calcula a média disso? A média vai ser 5 mais 6 mais 10 mais 12 mais 13 dividido por 5. Fazendo as contas aqui rapidinho, que eu estou improvisando. 21 mais 25 vai dar 46, dividido por 5 vai dar 9,2. Então a média aqui é 9,2. Aí como é que você quer saber? Qual que é a variância desse grupo? Você vai pegar e fazer. A média é assim, então você vai pegar 5 menos 9,2 eleva ao quadrado, mais 6 menos 9,2. Está vendo? Eu estou pegando cada um e subtraindo a média e elevando ao quadrado. Por que eleva ao quadrado? Para eliminar como você está somando, para eliminar o sinal negativo, vai ficar tudo positivo. 10 menos 9,2 mais 12 menos 9,2 ao quadrado, mais 13 menos 9,2 ao quadrado. Você pega isso tudo aqui, soma e divide por 5. Certo? O desvio padrão vai ser o quê? O desvio padrão vai ser nada mais, nada menos que a raiz quadrada da variância. Então, é você pegar aquele desvio padrão que nós pegamos lá, aquela variância, e tirar a raiz quadrada. Aí você pergunta assim, mas para que precisa tirar a raiz quadrada? Porque, por exemplo, vamos supor que você esteja trabalhando com metro, né? Então, você calcula lá que a média da população é 1,6 metros, certo? Quando você faz, por exemplo, aí você pega lá, você vai pegar um grupo de pessoas, né? Você vai pegar uma pessoa 1,80, 1,70, 1,45, 1,61, Gente, eu estou chutando, nem sei se vai dar 1,60. Vou até mudar aquilo ali, porque depois vai aparecer um chato que vai conferir. 1,65, não sei o que mais tudo. Vamos mudar isso daqui para... Deixa eu ver ali. Se tem 1,80, 1,70. Vou colocar aqui... Eu tinha colocado 1,60. Vou colocar 1,68. Pronto, deixar de ser chato. Já vai aparecer um chato aí. Então, o que acontece? Quando você faz ali o cálculo do desvio padrão, da variância, você faz 1,8 menos 1,68 ao quadrado, depois você faz 1,7 menos 1,68 ao quadrado, não é assim? Depois você vai dividir por 5? Pois é, mas o que acontece? Vocês concordam que quando você pega metro menos metro,
Você vai achar uma diferença, ali vai dar 12, né? 0,12 ao quadrado. Você vai achar metro quadrado. Ninguém tem uma altura dada em metro quadrado, né? Então, aqui no caso, você vai ter que tirar a raiz quadrada. Por quê? Porque variância, gente, desvio padrão, são medidas usadas principalmente em previsão. A gente acabou de ter eleição aí, vocês viram aí a margem de erro. Margem de erro é exatamente o desvio padrão. Mas quando se trabalha, porque existe também uma unidade de dispersão chamada desvio médio. Mas o desvio médio ele trabalha mais com populações pequenas e com populações totais, não com amostras. Por exemplo, como é que você vai saber a intenção de voto agora para o segundo turno de São Paulo? São Paulo tem milhões de habitantes. Você não vai entrevistar milhões de pessoas. Você vai pegar uma amostra. Você não vai pegar desvio médio. Você vai trabalhar com técnicas de estatística, de previsão, de análise de variância, que envolve exatamente essas duas medidas aqui, que são variância e desvio padrão. Então, resumindo, quando você fala assim, margem de erro, 3 para mais ou para menos, isso é o desvio padrão. Tá certo? Entendido? Então agora que vocês já viram isso daí, o negócio é fazer exercício. Um abraço a todos.